Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Bianca, pela introdução. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados do XP Malls. Eu vou começar aqui com alguns destaques na carta do gestor, e aí, na sequência, ao longo da apresentação, a gente vai dando um pouco mais de detalhe em relação a todos os assuntos. Pode passar, Bianca, por favor. Bom, acho que, antes de qualquer coisa, vale a gente lembrar que o ano tem sido um ano bem turbulento, né? A gente foi pego de surpresa. Volta 2, por favor. O ano tem sido um ano bem turbulento, né? A gente foi pego de surpresa com a pandemia em março de 2020. O segundo trimestre, principalmente compreendido entre abril e junho, foram meses muito difíceis para o setor de shopping center. A gente explorou bastante esse tema no último call trimestral, referente ao segundo trimestre. Mas, de fato, o terceiro trimestre já tem mostrado uma força que, sinceramente, eu não esperaria no início da pandemia. A gente tem tido uma recuperação relativamente rápida dos shoppings. Não quero também vender aqui um tom tão otimista assim, mas, de fato, o terceiro trimestre foi um trimestre melhor do que a gente imaginava, tendo em vista o impacto relativamente baixo na vacância que a gente teve desde o início da pandemia, bem como uma recuperação de vendas mais rápido do que a gente imaginava. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo da apresentação, mas de forma bem sintetizada, a própria distribuição de dividendos do fundo corrobora isso, né? A gente basicamente distribuiu em junho todo o saldo acumulado que a gente tinha no primeiro semestre. A gente entrou no terceiro trimestre zerado de resultados acumulados de exercícios anteriores, e basicamente o que a gente distribuiu nos últimos 3 meses foi uma consequência imediata e direta do que foi o resultado do fundo. Então, em julho, corroborando aí que tem sido uma evolução, né, a evolução do resultado dos shoppings, e distribuiu um montante baixo, muito baixo, de 3 centavos por cota. Já no mês de agosto, a gente teve uma evolução bem relevante, indo para 18 centavos por cota, e agora, no último mês, no mês de setembro, a gente distribui um montante de 26 centavos por cota, e essa evolução é decorrente, naturalmente, de uma evolução bastante veloz, na nossa visão, não só das vendas, mas também da cobrança de aluguéis dos nossos locatários. Outubro a gente não divulgou ainda, a gente divulga o resultado ao longo dessa semana, mas baseado no que a gente teve de vendas, as vendas ainda em evolução, se comparadas a setembro, é muito provável que a gente possa imaginar um resultado também sensivelmente superior ao que foi o resultado do mês de setembro, né? Por outro lado, é claro que quando a gente olha para o mês anterior, a gente tem tido uma evolução satisfatória. Quando a gente olha para o ano anterior, a gente ainda vem tendo um resultado insatisfatório. É natural, era de se imaginar isso. A gente só imagina voltar para os patamares de 2019 em 2021 ou início de 2022, como a gente vem falando, vai depender muito da performance do varejo no ano que vem, mas ainda assim a gente vem tendo uma evolução relevante nas vendas mesmas lojas, nos aluguéis mesmas lojas, em relação ao que a gente vinha tendo nos últimos meses. Ainda assim, com um resultado baixo, né, de uma queda de quase 23% e 21%, respectivamente, mas numa evolução se comparado aos últimos 2, 3 meses. Por outro lado, como eu falei, a vacância não foi uma vacância tão elevada, não teve uma evolução tão grande nos últimos meses durante a pandemia, e no último trimestre a gente fechou a vacância do fundo, a ocupação do fundo, na verdade, em 95,9%, ou o equivalente a uma vacância de 4,1%, ou seja, uma vacância relativamente baixa e 0,5% inferior ao fechamento do segundo trimestre. Tá? Bom, em relação a perspectivas, ainda é prematuro a gente fazer qualquer afirmação. A gente entende que voltar efetivamente para o patamar de 2019
na melhor das hipóteses, só no segundo semestre de 2021, mas a gente está mais otimista do que estávamos e entende que essa recuperação pode ser mais rápida do que a gente imaginava. A gente concluiu no dia 29 de outubro a venda da nossa participação no Parque Shopping Belém. A gente tinha 25% do shopping, a gente tinha comprado esse shopping em março de 2018, e essa venda representou o primeiro desinvestimento do fundo, que é algo que a gente vai perseguir por sermos um fundo de gestão ativa, e tivemos uma taxa interna de retorno de aproximadamente 15%, que é uma taxa, na nossa visão, bastante satisfatória, considerando o cenário macroeconômico atual. Num slide mais à frente, a gente vai trazer aqui os motivos que nos levaram a fazer essa venda. Por fim, permanece pendente a conclusão da aquisição de 1,19% adicionais do International Shopping, né? A gente fez essa aquisição em janeiro de 2020 e esse percentual ficou pendente, ainda sujeito ao cumprimento de algumas condições precedentes por parte do vendedor. A gente entende que a data de cumprimento está próxima e a gente vai conseguir concluir a aquisição desse stake adicional muito em breve. E, por fim, o Cidade Jardim Shops, que é aquele empreendimento que está em construção dos jardins, já está com 98% da sua obra concluída, e a gente deve concluir a aquisição do shopping junto com a inauguração que está prevista para acontecer ainda na última semana de novembro. O shopping está lindo, então logo a gente possa divulgar ao mercado a conclusão da aquisição, a gente vai também divulgar algumas fotos. O shopping ficou realmente muito bonito e a gente está muito animado para a inauguração, ainda que seja um empreendimento relativamente pequeno. Vamos lá, Bianca, por favor. Aqui alguns destaques do trimestre, alguns números, né? Eu já comentei na carta, a gente teve um same-store sales, ou vendas mesmas lojas, de menos 22,9%. Esse indicador basicamente compara as vendas dos mesmos lojistas entre o terceiro TRI de 2020 contra o terceiro TRI de 2019. É um resultado ruim, é claro, mas bem melhor do que aquele que a gente teve no segundo trimestre. Então, a gente segue a batida aqui de recuperação, conforme já mencionado no último slide. O same-store rent, de menos 20,5%. O same-store rent é o aluguel mesmo às lojas, é o mesmo indicador, só que ao invés de mencionar as vendas, a gente fala do aluguel. Normalmente, esses indicadores andam relativamente juntos, porque quanto mais venda, maior a capacidade de cobrar aluguel. Quanto menos venda, menor a capacidade de cobrar aluguel. Então, quanto mais as vendas se recuperam, mais os aluguéis se recuperam também. As vendas por metro quadrado caíram quase 30% em relação ao terceiro trimestre de 2019, mas tivemos uma boa evolução em relação ao segundo TRI de 2020, atingindo um patamar de R$ 862 por metro quadrado. Num gráfico mais à frente, a gente vai trazer a evolução desse número. A ocupação, como eu falei, 95,9%, uma ocupação muito boa, muito alta, com uma vacância de 4,1% apenas. Esse indicador me surpreendeu bastante positivamente, poderia chutar que esse indicador seria mais baixo pós-pandemia. Boa notícia para o fundo, boa notícia para a gente. E a inadimplência, num patamar ainda relativamente alto, de 11,2%, mas mês após mês a gente vem tendo uma redução da inadimplência. Esse número foi maior em julho, diminuiu em agosto, em setembro ainda menor, e a expectativa é que para o quarto trimestre essa inadimplência seja ainda menor. Tá? Bom, aqui a evolução da BL própria do fundo, a gente manteve a BL própria em 111 mil metros quadrados, conforme o último trimestre. Pode passar, por favor. Uma rápida linha do tempo, não vou entrar muito em detalhe, mas vou destacar os últimos 3 eventos, né? A gente fez a 5ª emissão de cotas do fundo, que foi a última até então, em novembro de 2019, exatamente um ano atrás. Na ocasião, a gente levantou 480 milhões e, com esse montante, a gente adquiriu 18,71% do International Shopping, em Guarulhos, que é um shopping muito bom, muito resiliente, dominante em sua região. E, como eu mencionei no primeiro slide, ainda resta pendente 1,19%, que a gente vai concluir tão logo o vendedor cumpra as condições precedentes. Em outubro de 2020, como eu também já mencionei, a gente concluiu a venda do Parque Shopping Belém, e no slide seguinte eu vou trazer aqui alguns highlights que nos fizeram fazer essa venda. Né? A venda foi realizada no dia 29 de outubro, o valor da venda vai ser recebido em 4 parcelas, a primeira já recebida no ato da assinatura do contrato referente a 16% do preço, portanto, esse resultado já entra para a gente ainda esse ano, ele vai ser pago
nas próximas 3 distribuições de rendimentos, referentes a outubro, novembro e dezembro, tá? E as demais parcelas, equivalentes a 28% do preço cada, serão corrigidas por 100% do CDI até a data de pagamento de cada uma delas, sendo janeiro 21, julho 21 e janeiro 22, para que a gente possa diferir o recebimento desse lucro, né, nesse ganho de capital, e, naturalmente, diferir também a distribuição desse ganho de capital para os nossos cotistas, né? O ganho de capital é aquele que está ali embaixo. A gente tinha um valor de book marcado no patrimônio do fundo de um pouco mais de 68 milhões, a venda foi a quase 83 milhões, desconsiderando a correção a CDI das parcelas, portanto, a gente teve um ganho de capital de um pouco mais de 14 milhões de reais, ou o equivalente a quase 80 centavos por cota, lembrando que a gente vai distribuir esse ganho de capital para os cotistas ao longo dos próximos 4 semestres, né? Um pouquinho agora esse semestre, outubro, novembro, dezembro, depois uma boa parcela ao longo do ano de 2021 e mais um remanescente ao longo do primeiro semestre de 2022. Tá? Por que a gente vendeu? E essa foi uma pergunta recorrente, a gente faz questão de responder. Acho que o primeiro ponto, reparem nesse gráfico à direita, que o shopping já vinha desacelerando, né? A gente entende que um bom case de investimento é um case que tem início, meio e fim. A gente comprou esse shopping no início de 2018, olhando para o retrovisor, ele tinha feito 18 milhões e 600 mil reais de resultado operacional líquido em 2017. Tá? O orçamento, na verdade, o resultado realizado de 2018, que já foi um pouco da tese de investimento, a gente já acreditava que esse shopping tinha bastante potencial de curto prazo, ele teve um crescimento bem satisfatório de 8,4% em relação a 2017, portanto, ele cresceu para um patamar de 20 milhões e 200 mil reais aproximadamente. 2019 foi um ano espetacular para o shopping, a gente fez alguns investimentos lá ao longo do ano de 2028, a gente inaugurou uma academia, inaugurou um curso de pós-graduação, uma faculdade, o BRT, que é um transporte público importante na região, inaugurou em frente ao shopping, a gente teve um crescimento espetacular de 22% entre 2018 e 2019, e a gente escolheu, na visão da gestora, o grosso de crescimento que o shopping tinha para entregar e que fez parte da tese de investimento no shopping quando a gente o comprou em março de 2018. Quando a gente olhou para o orçamento 2020, ele já tinha um crescimento bem mais modesto, na casa de 2,8%, e, obviamente, esse orçamento não foi entregue, não será entregue por conta da pandemia, né? Esse ano o shopping vai cair de forma expressiva em relação a 2019. Portanto, ao realizar a venda, ainda durante uma pandemia, não dá para dizer que a pandemia não está resolvida, por 83 milhões de reais, com um ganho de quase 14 milhões de reais, um pouco mais de 14 milhões de reais em relação ao que a gente comprou, para um shopping que, na nossa visão, mesmo pré-pandemia, já tinha chegado quase ao valor que a gente acha que não tem muito mais upside, a gente achou por bem fazer a venda. A gente entende que as regiões norte e nordeste do Brasil vão sofrer mais do que a média em 2021, por conta do término do Corona Voucher, que vai acontecer muito em breve. Então, a gente acha que o shopping tem potencial para andar um pouco de lado nos próximos anos, e a gente entende que com essa devolução do capital do principal, que são 68 milhões de reais, a gente vai ter caixa de forma parcelada para alocar nas expansões do Catarina Fashion Outlet, do Cidade Jardim e do Internacional Guarulhos, que são 3 expansões dos 3 principais shoppings do nosso portfólio, todos no estado de São Paulo, que são localizações, na nossa visão, bem mais resilientes, com grande chance de recuperação mais rápida do que o norte e nordeste do país, e que possuem um retorno bem superior ao que o shopping poderia nos entregar muito em breve. Então, a gente entende que a transação tem muito a ver com o momento do shopping, com o momento do setor de shoppings no Brasil, com o momento do fundo, e em termos de alocação de capital, a gente entende que alocar nas expansões dos shoppings, que são os 3 shoppings mais dominantes do nosso portfólio, vão gerar um retorno bem mais satisfatório para o nosso cotista. Tá? Vamos em frente, eu vou passar a palavra para o Felipe, que trabalha com a gente no time de gestão, vai dar continuidade ao longo da apresentação. Eu estou olhando as perguntas aqui, eu entendo que as perguntas que foram feitas até então eu já respondi, mas se eu não tiver respondido, a gente volta aqui ao final da apresentação e responde. Obrigado, Carrás. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Eu ia comentar justamente isso, que você acabou já respondendo aqui essas perguntas que a gente tem na tela.
Então, acho que até uma pergunta aqui que tinha sobre a situação de caixa, se o caixa do fundo seria suficiente para uma eventual segunda onda do Covid. Na nossa visão, sim. A gente ainda tem um caixa muito confortável desde o início, né, que a gente vem carregando desde o início da pandemia, e essa venda ainda reforça ainda mais a nossa estrutura de caixa aqui numa eventual segunda onda. A gente está bem tranquilo, isso não seria um problema para o fundo. Então, entrando aqui no cenário macroeconômico, a gente sempre reforça aqui o gráfico do PIB. Assim, chegou a se falar em um PIB um pouco pior esse ano, mas a gente vai ter uma queda de 5%, que realmente é uma queda traumática, e diversos indicadores e diversos números mostram isso. As vendas no varejo, a confiança do consumidor, a confiança do empresário, que até tem saído alguns números mais recentes, até também não muito animadores. A gente sabe que a gente está passando por uma situação bem complicada, mas, enfim, eu acho que pelo menos a perspectiva de que a gente vai ter um crescimento mais acelerado ano que vem e uma confiança aí dos mercados trazem algum grau de otimismo para a gente. Do lado da Selic também, a Selic nas mínimas, então isso a gente que acompanha o setor imobiliário sabe como é importante, é um setor intensivo em capital, então muito importante. Essa taxa de juros também incentiva muito o consumo, então a gente acredita que do lado monetário, pelo menos, o governo tem feito a sua parte aí para contribuir para a recuperação do país, e a gente acredita que o juro ainda vai ficar baixo por um bom tempo. Então, isso ainda tende a ser estimulante para a economia por mais alguns meses, pelo menos. Pode passar, por favor, Bianca? Obrigado. Aqui eu acho que a gente acha interessante esse gráfico que mostra a diferença entre o IPCA e o IGPM, só para reforçar essa distorção que se criou aqui no Brasil esse ano, muito em função da desvalorização do real, mas é bem provável que não seja possível repassar todo esse IGPM nas eventuais renegociações de contrato que a gente vai ter, né? Nas correções contratuais que a gente tem nos shoppings. A gente tem um portfólio muito pulverizado, e isso é o que uma questão relevante também, é o que traz um pouco de relevância para o nosso portfólio, mas a gente sabe que é difícil acreditar que vai ser possível repassar em todos os contratos um IGPM de 20%. Então, acho que é um sinal de alerta aí, não só para o setor de shopping, como para todo o setor imobiliário, essas revisões de contrato, né? E do lado otimista, o CAGED, que mostra uma recuperação da geração de emprego, e a gente acredita que isso vai trilhar o caminho junto com o crédito, que está em expansão, o juro mais baixo, e a gente acredita que trilha um caminho para uma recuperação bem sadia a partir do ano que vem. Então, vamos seguindo aqui. Os resultados do fundo. A gente tem uma política, como o Carrasco comentou, de distribuição máxima do resultado possível, né? A gente acabou que nesse trimestre mostrou muito como foi gradual essa recuperação. Em julho, a gente entregou 3 centavos de distribuição, e naquele mês a gente tinha 2 shoppings fechados e os shoppings em São Paulo operando por 4 horas por dia só. Então, isso foi muito complicado, e a partir de agosto, na última quinzena de agosto, os shoppings em São Paulo começaram a poder operar por 8 horas, e a partir de setembro a gente já teve todo o portfólio aberto por mais de 8 horas, então isso, sem dúvida nenhuma, começa aí a trilhar os caminhos para a gente voltar a entregar um resultado que a gente acredita que vai acontecer a partir de agora, desse quarto trimestre. Mas é interessante mostrar que, assim, do lado da receita, a gente ainda tem um nível de receita bem baixo, né? Então, assim, isso mostra como ainda têm sido feitas muitas concessões do lado dos administradores de shopping, seja do lado de desconto, seja do lado de uma isenção, de um diferimento de aluguel, justamente para acomodar essa situação complicada que os lojistas estão vivendo. E até o final desse trimestre, a gente ainda tem aí basicamente R$1 milhão não distribuído, que dá, enfim, pouco mais aí de 5 centavos. Pode passar para o próximo, Bianca, por favor? Aqui é só nossa demonstração do nosso resultado histórico.
a gente vê que realmente o setor vinha numa crescente muito forte, a gente teve um final de ano espetacular, e o início do ano prometia ser o ano do setor de shoppings. A gente teve um primeiro bimestre, a gente tinha um orçamento que previa um crescimento de 10,5% para o ano. E no primeiro bimestre, a gente cresceu mais de 10% desse orçamento. Então, realmente mostra que o ano tinha tudo para ser um ano espetacular. Infelizmente, as coisas acabaram não indo na direção que a gente esperava. E o IFIX acaba sendo um pouco menos volátil, está entregando um resultado histórico um pouco acima aí. Mas a gente acredita que, com a volta dos shoppings, com a própria valorização das empresas também, das listadas, né, das ações listadas do setor, que isso tende a voltar aí o caminho de valorização da cota que o XPMOL sempre teve. Pode passar, Bianca. Aqui, o lado dos indicadores operacionais, a gente realmente teve números muito afetados ainda pela crise, mas quando a gente olha a comparação com o segundo trimestre, a gente vê como foi uma recuperação importante, né? Do lado das vendas mesmas lojas, a gente veio de uma queda de 77% para uma queda de 23%. Então, uma melhora muito grande, principalmente se a gente lembra que em julho a gente tinha 2 shoppings fechados, em agosto, até o dia 21, eu trabalhei com shoppings em São Paulo com primeiro 4, depois 6 horas abertos, só a partir do dia 21 que a gente abriu 8 horas em São Paulo. Então, isso muda muito o número de venda, principalmente, né? E, consequentemente, como o Pedro comentou mais cedo, os aluguéis acabam indo na mesma direção e caíram 20% no terceiro tri, vindo de uma queda de 62%, né? Uma melhora muito, muito expressiva. As vendas totais seguem num crescimento. Só importante a gente lembrar que a comparação com 3T19, por exemplo, ela é quase que injusta aqui, porque são 3 shoppings a mais fazendo o mesmo volume de venda. Você tem o Internacional, o Natal e o Downtown, que não tinham no 3T19. Então, realmente mostra o tamanho do problema, mas, por outro lado, é um trimestre em que a gente já vendeu R$ 1 bilhão de novo, então, de reais de novo, então realmente mostra uma recuperação e a gente acredita que a gente está no caminho certo. As vendas por metro quadrado fecharam na média em 862, mas vieram numa crescente muito grande, tanto que no último mês, em setembro, a gente já vendeu 1.005. Então, a gente passou a barreira dos R$ 1.000 justamente no último mês, e como o Carrasco comentou, outubro já foi melhor do que setembro. Então, a gente acredita que a gente, a partir do 4º trimestre, retoma aí essa trajetória de crescimento do portfólio e dos resultados. Aqui, do lado de mais alguns indicadores, né, a taxa de ocupação, isso talvez tenha sido a grande surpresa assim, da crise. Esperava, lá no início, em março, em abril, que a gente chegaria ao final do ano com uma ocupação mais baixa. Então, realmente, a gente tem conseguido, em 2 frentes. Primeiro, reter os lojistas. Óbvio que isso vem acompanhado de um desconto mais alto, a gente vê no gráfico de baixo, e de uma inadimplência mais alta, como a gente vê no gráfico do lado, mas a gente tem conseguido manter uma ocupação muito alta e também, principalmente, a gente não pode esquecer da comercialização também. Então, a gente tem tido lojas que saem, mas tem conseguido trazer novos lojistas, a gente tem conseguido assinar alguns contratos bem relevantes, no Natal Shopping, no Internacional, Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, todos têm tido o Plaza Sul, todos têm tido algum destaque na comercialização e realmente talvez tenham sido as grandes surpresas que a gente viu com essa retomada, foi a ocupação bem controlada e a comercialização nos shoppings, e aqui não só no portfólio do XPMOL, a gente sabe que a gente tem um portfólio marginalmente mais qualificado, e a gente tem conseguido ver isso, mas no setor como um todo que a gente tem ouvido é um nível de comercialização bem alto mesmo. Então, só para concluir aqui, a inadimplência veio de uma inadimplência altíssima para uma inadimplência ainda muito alta, principalmente quando a gente compara com o período pré-Covid, mas muito mais baixa, de 11%. Do lado dos descontos, um número que a gente acredita que ainda vai perdurar um pouco mais. Se, por um lado, a gente vai ter, conforme os descontos sejam tirados, a inadimplência tende a aumentar um pouco,
A gente acredita que ainda vai ser necessário dar um volume de desconto considerável, principalmente no primeiro trimestre do ano que vem. Então, a gente tem que ficar bem de olho aí, porque é um indicador que pode teimar um pouco para cair. E agora é justamente a queda de braço aí dos empreendedores com os lojistas para entender qual é o volume de venda, se aquela loja já está saudável, se já dá para tirar um pouco de desconto, para que a gente possa voltar a um cenário mais normalizado. E no lado dos veículos também um crescimento bem importante aí frente ao trimestre anterior. Aqui no mercado de capitais, o XP Malls ele segue sendo um dos protagonistas da indústria. O fundo foi o fundo mais líquido da B3 em 2019, foi o fundo mais líquido da B3 no primeiro semestre. No terceiro trimestre, ele já perdeu esse posto para alguns outros, principalmente do setor de logística, né? O próprio fundo aqui da nossa casa, o XPlog, assumiu a dianteira aí, mas é um fundo que conseguiu um volume muito expressivo e atingiu o que parece ser um piso dele mesmo. No momento de crise, ele fez esse volume aí de 5 milhões médio. Então, a gente está bem animado aí para esse piso que o XP Malls alcançou. E do lado da cota, a gente vê que a cota sofreu muito ali no primeiro momento da crise, mas durante esse terceiro trimestre inteiro, ela ficou praticamente estável, veio aí de 103,90 no final do segundo tri, para quase 105 no final agora de setembro. Em outubro, ela deu um repique e voltou para o patamar de 110, que é o que a gente acredita que vai se ficar segurando aí pelo menos por esses próximos semanas, né? Então, realmente se a gente tivesse feito esse gráfico um mês depois, a gente teria uma situação ainda um pouco melhor. Outubro foi um mês muito bom. E aqui do lado da base dos cotistas, a gente tem assim, a menor quantidade de investidores institucionais no nosso FII desde outubro de 2018. Isso, na nossa visão, isso é muito natural. Ele é um processo que vem tanto de uma queda natural do setor de shoppings. Então, a gente viu muitos investidores, os fundos de FIIs e investidores institucionais mudando suas alocações do setor de shopping para o setor de logística, principalmente. Então, a gente acabou perdendo um pouco aqui, mas a gente segue com um percentual bem expressivo e os principais fundos de investimento de FIIs aí do Brasil têm posições relevantes aqui no XP Malls. A gente segue com uma concentração muito grande no Sudeste, e o XP Malls ele atingiu agora, no final de setembro, quase 240 mil cotistas. Ele é o segundo fundo com maior quantidade de cotistas no Brasil, e o Brasil atingiu 1 milhão de investidores em FIIs, né? Então, é quase que 1 a cada 4 investidores de FIIs aí no Brasil tem uma posição no XP Malls, o que nos deixa muito orgulhosos e, por outro lado, a gente reconhece aí a responsabilidade que a gente tem de seguir fazendo um trabalho bem feito e demonstrando bons resultados aí para os nossos investidores. Eu acho que é isso. A gente sempre gosta desse gráfico também do NOI, principalmente. Acho que mostra muito o que foi esse terceiro trimestre e algumas coisas para a gente chamar a atenção aqui. Primeiro, 2 shoppings que são muito importantes para o resultado do fundo e que tiveram contribuições baixíssimas. De um lado, o Internacional e do outro, o Natal. Então, a gente vai ter esses shoppings caminhando aí para o lado esquerdo conforme a situação melhore e o resultado volte. E o próprio Catarina também, que é um fundo muito importante, muito relevante, que tem tido uma performance espetacular nessa recuperação, mas que deve perder um pouco no relativo da participação dele no resultado total do XP Malls, né? Ele deve voltar aí para casa de 20% a 25%, que é o que ele tem geralmente no cenário pré-Covid. Então, acho que é isso. A gente tem mais 2 slides, só o glossário e a tabela aí dos nossos ativos. A gente sabe que no próximo trimestre a gente não vai ter mais o Parque Shopping Belém nessa tabela. Por outro lado, a gente já vai ter a inauguração do Cidade Jardim Shops sendo concluída, e a gente acredita que ano que vem tem bastante coisa para fazer. A gente está bem animado aí para 2021,
gente espera que a gente possa trazer boas novidades e participações importantes para comporem esse portfólio aqui que a gente construiu até agora. A gente tem algumas perguntas. Dá uma olhada aqui. Bom, acho que a gente já tem o Adiel perguntando novamente sobre o Belém. Acho que eu acabei falando aqui no final, né? A gente tem visto o mercado voltar aos poucos. A gente acredita, sim, que tem uma boa oportunidade para a gente voltar a aumentar o portfólio no ano que vem. A gente está em algumas conversas já com alguns players. Mas, enfim, esse ano acabou sendo um ano muito complicado e de difícil precificação, né, dos valores, enfim, de um shopping ainda mais. Então, esse ano acabou ficando um pouco mais devagar, mas a gente está bem animado aí para o primeiro trimestre do ano que vem já ter alguma novidade para os cotistas. Lembrando, né, só complementando aqui, a gente tem algumas expansões já mapeadas, e como a gente vai receber os 68 milhões do principal do desinvestimento do Belém ao longo dos próximos 1 ano e meio, vai casar exatamente com os aportes que a gente precisa fazer nas expansões, né? Então, não necessariamente o dinheiro da venda vai ser utilizado em novas aquisições. Ele pode ser utilizado também nas expansões, que, como eu mencionei no início, possuem uma taxa interna de retorno bastante alta e bem superior ao que seria a continuidade do investimento de Belém. E aí, só pegando um gancho, respondendo aqui a dúvida do César, pode ficar tranquilo que o ganho de capital do Belém, a gente vai deixar ele bem explícito lá no relatório mensal, para que não se confunda com o resultado recorrente do fundo. Tá? Então, okay, assim, pode ficar tranquilo quanto a essa abertura. O Alfred perguntou sobre saldar a dívida com recursos do caixa. Alfred, a gente, como acabou renegociando com o credor uma postergação da carência, a gente fez uma amortização extraordinária no início desse ano e carregou o pagamento desse CRI para agosto de 21. Então, a gente só pode, eventualmente, recomprar ou, eventualmente, quitar parte dessa dívida a partir de agosto 21 também. Tá? Então, a gente não tem... É uma pergunta que é bem recorrente, mas, nesse momento, a gente não tem nem como usar a parte do caixa para pagar a dívida, porque ela está ainda em lock-up justamente como uma consequência da postergação da carência, que foi bem importante no momento em que os shoppings estavam distribuindo zero de resultado, né? Então, era importante que a gente tivesse essa folga aí no resultado para que não gerasse um cenário de dificuldade aí no pagamento de dívidas por parte do fundo. E só complementando, né, Teatini, como cria um CRI de 15 anos, claro que já se passaram 2, mas ainda restam 13, a curva de amortização nos primeiros anos ela é muito baixa. É uma curva crescente, que vai crescendo ao longo do tempo, e, portanto, nos primeiros 1, 2 anos de amortização que começam no ano que vem, né, o que a gente tem de demanda de capital para amortizar o CRI, não vou saber o número exato, mas não chega a 10 milhões por ano. Exato. É um valor bem baixo, e é um valor que, pelo tamanho do fundo, a gente sempre vai ter em caixa, né? Então, não nos preocupa o caixa para pagamento do CRI, porque é um valor que, por conceito, a gente sempre vai manter em caixa, dado a baixa magnitude e, obviamente, a representatividade desse valor em relação ao PL do fundo. Perfeito. Gente, acho que é isso. Respondemos as perguntas. Queria agradecer a participação de todos no call. Reiterar que o canal de RI da XP Asset permanece aberto para quaisquer dúvidas que vocês tenham pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Desejar uma ótima semana a todos. Até o próximo trimestre. Muito obrigado. Até a próxima.